Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 55 e hoje nós vamos falar sobre ser quem eu gostaria de ser. A importância de querer ser melhor todos os dias para o espírita. O que eu devo mudar ou olhar? Quem eu afeto, tanto para o bem quanto para o mal. Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Aproveite e siga a gente também, @Espiritismo Simples. Se você está no seu Spotify, se você está no seu Deezer, Google Podcasts, não deixe de clicar para seguir e aí você já não perde mais nenhum episódio do nosso podcast. Bora começar então? Esse episódio, ele tem uma proposta de trazer uma reflexão, né? Ele tem uma ideia de ser um pouco mais reflexivo. A gente vai aqui então trazer algumas referências, dentre elas religiosas, de alguns pensadores, alguns líderes natos, né? E que um dia já falaram um pouquinho sobre ser quem eu gostaria de ser alguém melhor. Tem um pouco também, ou melhor, tem muito relacionado com a questão de reforma íntima, né? Também da gente fazer um exercício de olhar para dentro de nós mesmos, encontrar o que está errado, tentar melhorar e aquilo que já está bom ser ainda melhor. Então, é um compilado disso tudo. Muito desse episódio ele partiu também do pensamento de Nietzsche, que ele dizia: torna-te quem tu és. E é uma frase que o Leandro Carnal usa com uma grande frequência e é uma frase que eu gosto muito. Então, para dar uma introdução sobre o que é um pouquinho desse episódio de hoje. O cristão, no geral, e sobretudo o espírita, ele deve estar sempre atento a essa questão de querer ser alguém melhor, né? Tanto para si quanto para o próximo. Isso aí a gente sabe, não é segredo para ninguém, né? Nós já falamos aqui com frequência que Jesus, para os espíritas, é o nosso modelo e guia, né? Porque seguimos ele, ou tentamos seguir os seus ensinamentos e porque utilizamos ele como a nossa referência para ser alguém melhor na vida. A gente tem a compreensão de que ele foi o ser mais iluminado e evoluído que passou aqui na Terra, então ele é a nossa referência, ok? Isso é o básico do básico, esse é o beabá, tanto para o espiritismo quanto para o cristão de um modo geral. Mas de onde que a gente tira, o espírita, né? O espiritismo tira algumas dessas ideias de buscar sermos melhores, né? Buscar ser alguém melhor. E aí um dos primeiros pontos, um dos capítulos, um dos trechinhos que eu me recordei e que quis trazer aqui, seria aquele sede perfeitos que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo aí nos seus livros, dou aqui de novo a recomendação, como eu sempre trago, para você baixar o aplicativo Kardecpedia, gratuito, você consegue ter acesso às obras básicas de Kardec, muito interessante. E em que consiste essa perfeição, né? Sobre esse capítulo, o que ele fala do modo geral, e aí eu já vou já pegar aqui um trechinho dessa própria parte do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Jesus o diz, abre aspas, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Então, mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as suas virtudes. Então, no que consiste ser perfeito, né? Ou até a gente poderia pensar, qual a linha mais perfeita possível para nós sermos humanos seguir? Além de Jesus, né? Jesus, a gente às vezes acaba olhando somente como a figura, a imagem, a pessoa, mas o que está por trás de Jesus? Muito disso, amarmos os nossos inimigos, fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mas a gente olha para isso, né, e com o nosso estágio de evolução, parece muito utópico, parece muito distante, né? Primeiro, vamos aí ponto a ponto sobre isso, sobre essa referência de sermos perfeitos. No primeiro item, se às vezes a gente não ama os nossos familiares e os nossos amigos, que nos amam por conta de uma falha ou outra, do outro ou nossa mesmo, como que a gente vai ser capaz de amar o nosso inimigo?
O segundo ponto, se a gente não procura fazer a caridade aos mansos e os humildes de coração, né? Aqueles lá que não têm acesso, que não têm oportunidades como a gente às vezes tem, ao morador de rua que toca a campainha para pedir um copo de água, para aquele menino no farol que vende um doce por R$1 no farol e a gente não dá atenção, para a senhora na porta da igreja, do transporte público que pede ajuda para pagar um remédio, um tratamento de uma doença, sei lá, coisa assim. Essas pessoas todas, elas não oferecem risco algum, né? Elas não nos odeiam. E a gente às vezes não ajuda nem eles, sabe? Onde eu quero chegar? Jesus falava pra gente amar, né? Pra gente... aqui, na segunda parte aqui, ó. Amarmos os nossos inimigos. Fazer o bem aos que nos odeiam. A gente às vezes não faz o bem para esses que não nos odeiam. Eles apenas querem às vezes alguma ajuda. A gente não faz o bem para esses que não querem nada além de um apoio. Imagine a gente amar quem nos odeia, quem nos faz mal. E aqui eu abro também um parênteses que, né, particularmente para mim, o que mais me preocupa não é a gente que muitas vezes pode ser que não ajudamos, a gente às vezes nega ajuda, às vezes estamos com pressa, não tem como a gente auxiliar naquele momento, sei lá, a pessoa pede o dinheiro, você tá com cartão, ou às vezes isso é só desculpa nossa, mas o ponto essencial não é isso, não é o negar, né? Cada um, até tinha colocado aqui, cada um tem os seus princípios, né? Tem pessoas que têm medo de dar o dinheiro ou não querem pensar nisso, mas só que o que mais me preocupa nisso tudo é aquele olhar de indiferença, né? E que muitas vezes acontece com a gente. A gente passa por essas pessoas, elas vêm se aproximando, a gente desvia o olhar, né? A gente tenta virar, a gente tenta conversar com alguém para falar que é uma desculpa interna nossa, a gente fala, nem vi, desculpa, não tinha visto. A gente já falou em outros episódios sobre caridade, né? Doar a sua atenção, o seu cuidado, mostrar que esse ser humano é visto. Ele é notado porque ele é igual a gente, ele só está numa condição atual mais difícil do que a nossa, né? Em alguns pontos, às vezes em outros ele pode estar até mais bem evoluído, melhor evoluído ou com situações mais bem resolvidas. Então é essa questão, essa prática de não ignorar. E no terceiro item, né, que ali Jesus fala, né, sobre o sede perfeitos, que é o orarmos pelos que nos perseguem. A gente não cria o hábito, às vezes, de orar pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e, às vezes, nem por nós mesmos. Vamos pensar como é que a gente seria capaz hoje de orar pelos nossos inimigos, que a gente só vem, vira, fala mal, deseja o mal para essas pessoas. Então, não é para colocar aqui um Jesus distante da gente, um modelo que está muito aquém da nossa capacidade, mas é porque às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente não se lembra o quão perfeito ele foi e o quanto temos ainda a fazer. E aí vem algumas dúvidas, né? A primeira delas, onde mais falhamos em querer ser alguém melhor, né? Kardec já um dia perguntou isso. Tá lá no Livro dos Espíritos, questão 895, ele pergunta de um modo diferente. Ele pergunta assim, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, não sei se ficou muito claro, Kardec fala assim, desconsiderando a questão do vício, né, e os defeitos, que isso é muito nítido, isso é muito claro, que isso nos torna imperfeitos, se a gente elimina isso, o que mais nos caracteriza a imperfeição? O que mais que a gente tem de mais errado a ser tratado, além dos vícios e dos nossos defeitos que a gente consegue reconhecer, que a gente consegue mensurar? E aí, os espíritos respondem assim: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a duradoura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levam o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. Então, 2 pontos. O que os espíritos nos colocam aqui? Eles dizem que, no fundo, muitas vezes, pode ser que a gente tenha, de fato, qualidades reais.
Todos nós temos. Todos nós temos em diferentes situações, em diferentes pontos. Cada um de nós tem uma qualidade, tem ou várias outras qualidades. Só que quando são colocadas à prova, quando é para valer, a gente acaba batendo, a gente acaba caindo, esbarrando na questão do egoísmo, a gente acaba caindo no interesse pessoal. E aí que, quando é colocada em xeque, que a gente vê se isso é verdadeiro, se essa qualidade ela se sustenta ou se ela não se sustenta, né? E a outra parte que os espíritos nos colocam é o verdadeiro desinteresse. É coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. A gente tem poucos exemplos de pessoas que conseguem fazer isso, que os poucos que conseguem são como deuses, né? A gente lembra sempre, Chico Xavier, pra gente, é a nossa grande referência que a gente tem no Brasil, na questão do trabalho de caridade. A gente já falou em episódios anteriores sobre o que Divaldo fazia. E isso deveria ser regra, né? Isso deveria ser algo comum entre todos nós. Em mundos, em planetas superiores, até no Livro dos Espíritos acaba sendo citado isso, esse é o padrão normal, né? Essas pessoas, esses seres que pra gente são seres de muita elevação, são comuns, né, em outros planetas superiores. Então, a nossa prática ela deve ser guiada pensando nisso. Outra dúvida comum: querer ser alguém melhor, de alguma forma, não parece ser egoísta? Ficar só ali pensando em si, eu quero ser alguém melhor, eu vou melhorar. Parece que a gente não fica ignorando o nosso próximo? E também no Livro dos Espíritos a gente tem uma resposta para essa questão. É a 897b. Eu cortei um pouquinho da resposta, mas vem daqui em diante, que fala assim: procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual todos devem tender. Então, simplificando, se seria egoísta, né? Então, a questão da gente querer ser alguém melhor, se aproximar de Deus, eles acabam colocando no final da resposta de que, de forma alguma, isso seria um egoísmo, porque querer ser alguém melhor, porque querer buscar a Deus é também uma forma de você praticar o bem para o nosso próximo, é também fazer o bem para o outro, e é um caminho que todos devem entender. Então, não tem nada de egoísta, né? Isso é como se fosse o nosso beabá, essa é a nossa prática essencial, isso é tarefa nossa obrigatória. Querer ser alguém melhor não é egoísta, mas procede sim como egoísta aquele que calcula, aquele que fica pensando que todo bem que ele faz, toda boa ação, ele vai pensar, mas na vida futura eu vou ser recompensado, né? É o querer ter a recompensa. A gente sempre vai estar querendo então buscar recompensa, seja agora na vida terrena, então, daqui a uns anos eu vou colher tudo isso. É fato, né? Mas pensar nisso é um ato egoísta. E é tarefa difícil, porque só pensar isso já é um ato egoísta. E aí a gente traz um pouco dessa reflexão para o nosso atual cenário, para o nosso mundão de meu Deus, esse mundo polarizado que a gente tem. E aí a gente não está falando nem só de política, que é um dos grandes exemplos que a gente vive e passa hoje, né? A gente vive essa polarização em uma série de outras esferas no mundo, religiosas, profissionais e tantas outras coisas. Mas, nesse mundo polarizado, a gente não tem mais a capacidade, parece que, de lidar com a diferença, com os diferentes, né? Esse é um dos cenários mais claros do nosso egoísmo e de como o mundo está hoje. Não é o que eu penso que é o que está certo e não é o que o outro pensa que está errado. E Kardec já havia um dia perguntado também isso para os espíritos na questão 839. Ele pergunta: será repreensível aquele que escandalize, por motivo de sua crença, um outro que não pensa como ele? E a resposta dos espíritos é: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Ou seja, não é adequado, não é correto, não é nada certo que a gente queira colocar para fora, ficar gritando para os outros que aquele está certo, aquele está errado, eu que estou certo, ele está errado. Isso é faltar com a caridade,
como diz os Espíritos nessa questão 839. E todos nós devemos ter a liberdade de pensamento. Bruno, isso quer dizer então que eu posso pensar o que eu quiser? Então eu tenho essa liberdade, né? Se eu quiser errar, se eu quiser falhar, se eu quiser ir contra tudo aquilo que é certo, todo caminho que não me aproxima de Deus está certo, porque eu tenho a liberdade de pensamento. Não tem nada a ver com isso. Também não é assim. Tudo deve ser ponderado, né? Mas a gente tem que pensar um pouquinho do que acontece hoje, né? O próprio Livro dos Espíritos nos coloca em algumas questões sobre isso, né? Não é pensar o que eu quiser. Não é, essa liberdade de pensamento, ela também tem limites. Essa liberdade de pensamento, ela deve estar sempre atrelada àquilo que faz e promove o bem. Quando entra no caminho do mal, aí já não tem mais sentido. Vamos trazer aqui um exemplo de algo que acontece muito hoje, né? A questão do racismo, né? Não tem nenhuma justificativa, nenhuma para a gente apoiar qualquer coisa que esteja relacionada, ligada, que simpatize com o racismo. É errado, é criar diferenças onde não existe, é segregar aquilo que é exatamente igual. Mas também não é nada certo quando a gente tem do outro lado gritos de fogo nos racistas, por exemplo. O certo seria fogo em ninguém. E é essa a proposta que Jesus quis nos trazer. É amar até mesmo o nosso inimigo. É ter essa capacidade. Pense se a gente reconhece que não temos essa evolução que Jesus tem, imagine se estaria correto querer fazer a justiça com a nossa própria mão, sabe? É um pouco sobre isso. E também justiça seja feita aqui. Esse é um pensamento que quem um dia foi colocado aqui, quem colocou, quem me passou foi o meu melhor amigo. Está muito relacionado a isso. Para tudo que é extremo, para tudo que é polarizado, a gente tem que ponderar. A violência, ela não deve ser respondida na mesma moeda, né? Muito pelo contrário. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um trechinho que fala sobre o homem de bem. Ele diz assim: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus, todos, inclusive os que hoje estão errando. É esse o pensamento que a gente tem que procurar ter, mas a gente esquece. Esse homem de bem, ele tem que amar, ele tem que ser bom, ele tem que ser benevolente com todos, sem distinção de raças, de crenças, de todos. Tanto aquele que pratica o mal, quanto aquele que errou com a gente, quanto todas as situações, porque um dia pode ser a gente mesmo que esteja errando. E aí a gente que vai estar sendo apontado o dedo, a gente não quer isso. Então não vamos fazer isso com o outro. Vamos sempre pensar e querer encontrar o caminho do meio. E aqui, a gente já trouxe outras vezes, é uma referência do pensamento de Buda sobre aquilo que, segundo ele, levava à libertação. É o caminho do meio. Voltando aos pontos iniciais do nosso podcast, que é a primeira questão ali que a gente fala, o que eu devo mudar e olhar? Observando tudo isso, né? Sabendo que nós não mudamos o outro, nós apenas, às vezes, indicamos caminhos, inspiramos caminhos, sabendo que o outro não muda nós mesmos. Só nós temos essa habilidade de mudar. E quem tem que mudar? Sim, o eu. É daqui, de dentro, que parte tudo. O meu entorno muda quando eu mudo. O meu olhar muda quando eu mudo também. E a outra pergunta é: quem eu afeto sobre isso? Para o bem ou para o mal? Quem que eu acabo afetando? Sempre quem está ao nosso redor. Os mais próximos e costumam ser aqueles que mais a gente ama ou amam a gente. Então tá aí um alerta para a gente não ferir essas pessoas, porque dói, machuca. Para a gente finalizar esse episódio, que como eu falei, a ideia era que fosse bem reflexivo, para a gente pensar algumas coisinhas, né, de como ser alguém melhor, como é que eu posso ser alguém melhor e lembrar que tudo isso vai estar partindo de dentro da gente. Queria colocar aqui uma frase do Martin Luther King. Ele dizia assim: eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou quem eu poderia ser ainda. Eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Lição de Luther King pra gente. Dá pra gente melhorar, não precisa ter pressa, é um pouquinho de cada vez, mas é sempre ter em mente que ontem eu fui pior do que hoje.
e amanhã eu serei melhor do que eu estou hoje. É um caminho, é um progresso, às vezes lento, às vezes mais rápido, mas é sempre um progresso, é sempre um caminhar para frente. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Os trabalhos técnicos de mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Este é o Espiritismo Simples, eu sou Bruno Sereno. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.